Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Estão bem? Bom, começando aí mais uma semana, né? Cheia de atividades, cheia de trabalho. E lá vamos nós, né? Então, pegue o seu livro aí de português, tá? E coloque aí na página 48, tá? Hoje nós vamos fazer uma breve leitura de texto e fazer algumas questões desse texto também, tá? E correção da semana passada, certo? Então, vamos lá, né? Começar a nossa aula. Você vai pegar o livro, você já pega o seu livro aí também, tá certo? E vamos lá, né? Temos aí a leitura de texto da Noiva Cadáver. Você já assistiu esse filme? Esse filme é bem legal, A Noiva Cadáver, é bem engraçado. E vamos lá ler um pouquinho desse texto, tá? O filme, dirigido por Tim Burton e Mike Johnson, conta a história de Emily, a noiva cadáver. Não é a tia Emily não, tá? É a Emily do filme, tá bom? Victor Van Doxy e Victoria Elliott, mostrando como Victor acidentalmente casa-se com a morta. Victor é filho de comerciantes que estão ascendendo socialmente e, por querer entrar na alta sociedade, arranjam-lhe um casamento com Victoria, que pertence a uma família tradicionalmente rica, porém falida. Os pais da moça veem nesse casamento a chance de recuperar sua fortuna através do dote. E os pais do noivo veem a chance de finalmente pertencer à elite. Os noivos se conhecem no dia do ensaio do casamento. E Vitor, mesmo tendo gostado de sua futura esposa, por ser tímido, não consegue recitar seus votos. O que leva o pastor que celebraria a cerimônia à loucura e causa um acidente envolvendo a sua futura sogra. Envergonhado, ele sai caminhando pela floresta à medida que tenta reproduzir sua promessa. Quando finalmente consegue recitar, põe a aliança no que pensa ser um galho e ressuscita uma noiva morta. Emily, a defunta, leva o novo marido para o seu mundo, a terra dos mortos, de onde Victor tenta a todo custo sair para que possa se casar com Victoria. Um dos pontos fortes do filme é como cada mundo é retratado. O dos vivos possui cores muito frias, com tons azulados e acinzentados. Já a terra dos mortos é cheia de cor e de vida e está sempre em festa. A musicalidade também é relevante nesta obra, pois apesar de não se tratar de um filme do gênero musical, várias canções compõem a fala dos personagens. Então aí já seria aí um ótimo filme para vocês assistirem, tá? Hoje, segunda-feira, início da semana, depois que você tiver terminado todas as suas atividades, faça aí, né? Pegue aí na Netflix ou em alguma outra plataforma, né? E bote Noiva Cadáver para você assistir e se divertir um pouquinho também, certo? Mas vamos lá para o nosso vocabulário, né? No texto que falamos tem várias palavras aí e que não conhecemos, mas vamos aprender agora. Acidentalmente, o que foi, o que significa acidentalmente? De modo geral, um acidente, né? Aconteceu ali por acaso, um acidente, certo? Não foi planejado. Então, acidentalmente aqui, algo aconteceu, um acidente aconteceu por acaso, certo? Arranjam-lhe. O que arranjam-lhe? É arrumar, né? Conseguir, tá certo? Conseguir algo, arrumar alguma coisa, certo? No caso aqui foi a noiva, tá? Ascendendo. O que é ascendendo? É crescendo, né? Subindo, elevando, tá? Defunto. Então, meus amores, vocês vão pegar essas palavras aí do quadro rosa, certo? Tem dote, arranjado, arranjar-lhe, recuperar e falida e fazer uma única frase com essas palavras aí, certo? Na 2, você poderia
pontuar mais alguma coisa, né, alguma palavra do texto de que não conhece significado, qual? Procure por ela no dicionário qual o significado. Se você leu o texto e teve alguma outra palavra que não teve, né, no vocabulário e que você não entendeu o significado dessa palavra, você vai colocar essa palavra, vai procurar no dicionário, certo? O significado dessa palavra, tá bom? Ah, tia, mas eu não tenho um dicionário em casa. Procure o dicionário digital no Google, certo? Que tem tudo, tá bom? Terceira, a partir das dicas ou dos significados, escreva a palavra a que se refere cada uma das frases abaixo, tá? Pessoa que morreu, uma pessoa que morreu, ela é uma defunta, né? Aquilo que está subindo, elevando, declamar, repetir. Um grupo minoritário que se destaca na sociedade. Aquilo que acontece por acaso, sem planejamento. Expressado, tratado. Conquistar de volta e readquirir, certo? Então, você vai botar aí o significado de cada uma dessas frases aí abaixo, certo? Aí temos a primeira questão do estudo do texto, né? Você já assistiu ao filme resenhado? O que achou? Além do que foi dito, o que você pode pontuar sobre ele baseado na sua resenha? Então, é importante que vocês assistam esse filme, tá? Para poder responder essas perguntas aqui, certo? E aí, se você achou alguma coisa mais legal, mais interessante no filme, vocês vão colocar aqui, vocês vão escrever aqui, certo? O texto diz que os pais de Vitor arranjaram o casamento dele com Vitória. Pesquisa a respeito e escreva um pouco sobre essa prática que em algumas culturas ainda existe, né? Você vai pesquisar aí no Google sobre o casamento arranjado. Você vai botar casamento arranjado. E aí você vai entender um pouco melhor como é esse casamento arranjado, certo? Normalmente, né, é os pais do noivo, é os pais da noiva que procuram um pretendente, né? Um pretendente de família boa, que seja, né, de que tenha posses, e aí para poder casar-se com sua filha, tá? E ela casa meio que obrigada, mesmo ela não gostando da pessoa, certo? Então, terceira, que vantagens você consegue observar nesse tipo de união? Quais são as vantagens que você consegue enxergar, né, que você consegue ver nesse tipo de união, de casamento arranjado? Será que tem vantagens? E aí você vai escrever lá na terceira questão, certo? Na quarta, o que levou a família de Vitor e Vitória a arranjar o casamento dos dois? E aí você vai escrever por que a família de Vitor e de Vitória levou eles a arranjar o casamento dos dois, certo? Quinta, como os caminhos de Emily e Vitor se cruzaram, tá certo? Então você vai responder aqui como foi que eles se encontraram. Onde Emily vive, tá? Na sétima, na sua opinião, o que impede que o Vitor e Emily permaneçam juntos? O fato de ele estar de casamento marcado com outra pessoa de que ele gosta, ou o fato de Emily estar morta? Escreva um pequeno texto a respeito. Então você vai escrever qual a sua opinião sobre esse casamento do Vitor e da Emily, certo? 8. Qual seria o desfecho ideal para essa história? Então você aí vai fazer o final dessa história. Você vai ter a oportunidade de criar o final dessa história para esse filme, certo? Você vai assistir o filme, vai entender o final dele, tá? E aí vai botar o seu final. Como seria, né, se a Emily talvez voltasse dos mortos e vivesse, né, para ficar com o Victor? Será que ele gostaria? Então, vocês primeiro têm que assistir o filme para vocês terem uma ideia para o final de vocês, tá? O texto que você leu é uma sinopse, ou seja, uma espécie de resumo, síntese de uma obra.
Agora escreva abaixo a sinopse de um filme a que tenha assistido recentemente. Você assistiu algum filme recentemente? Se sim, você vai procurar a sinopse desse filme, tá? O que é a sinopse? É um pequeno textinho falando sobre o filme antes de você assistir o filme, certo? Mas ele não fala tudo, porque é para dar aquele gostinho ali de quero mais, né? De que eu vou assistir, ok? Então é isso, meus amores. Agora vocês vão dar um pause no vídeo, tá? Para poder nós fazermos a nossa correção da semana passada, certo? Então, dá uma pausa aí no vídeo e aí vamos para a correção. Então, colocamos aí na página 46, tá? E vamos para a nossa correção da semana passada, ok? Então, primeira questão aí, você deveria ter pontuado corretamente as frases abaixo, certo? Na letra A, mamãe falou baixinho dizendo. Depois do dizendo, a gente coloca o quê? 2 pontos, né? Então, você vai colocar aí 2 pontos depois do dizendo, tá? Aí, tudo vai ficar bem, minha querida. Então, antes do tudo, coloca aí o travessão, né? Porque ela falou, né? Travessão, tudo vai ficar bem. Vírgula, minha querida. Ponto final, certo? B, a terra, vírgula, o mar, vírgula, o céu mostra o quanto somos insignificantes diante da natureza. Ponto final, ok? C, qual é o destaque no jornal de hoje? Ponto de interrogação, porque eu estou fazendo uma pergunta, ok? Coitada da vovó. Ponto de exclamação. Escorregou e caiu. Ponto final. O professor de matemática pediu para levarmos os seguintes materiais. 2 pontos. Régua, vírgula, compasso e transferidor. Ponto final. Entenderam? Pronto, a gente falou bem devagarzinho para vocês poderem entender, tá? E ver se está tudo ok, tá? Na segunda questão, vocês tinham que ler aí o diálogo, né? E colocar os sinais de pontuação adequados. Observe quantas vezes cada sinal deverá aparecer no texto. No navio, 2 pontos. Travessão. Ai. Travessão. Travessão antes do ai, tá? Travessão antes do ai, vírgula. Capitão, vírgula. Estou com muito enjoo. Reticências. Estamos muito longe da Terra? Ponto de interrogação. Travessão, não. Ponto final. 3 quilômetros. Ponto final também. Travessão, graças a Deus. Ponto de exclamação. Em que direção? Ponto de interrogação. Travessão, para baixo. E aí, ponto de exclamação final, certo? Na terceira questão, sobre os sinais de pontuação, é correto afirmar que eles mudam a entonação das frases? Sim. Então, marca a primeira, certo? Eles não mudam a entonação das frases? Não, né? Eles mudam o significado da frase? Sim. Então, marca a primeira e a terceira, certo? Na quarta, você devia ter criado frases com sinais de pontuação que seguem aí abaixo, né? O aspas, ponto de interrogação e a chave, né? O parênteses, certo? E aí, essa resposta era pessoal de vocês. Na 47, temos a quinta questão, certo? Observe a cena, escreva os sinais de pontuação que devem ser utilizados na fala das personagens e abaixo justifique o uso de cada um, certo? Tem
Por que você está chorando, Felipe? Não estou chorando, estou apenas gripado. Aí a resposta seria o quê? O ponto de interrogação ele foi utilizado para quê? Para fazer uma pergunta, né? Por que você está chorando, Felipe? Eu estou fazendo uma pergunta para outra pessoa, certo? E aí, o ponto de exclamação, né? Dá ênfase à frase do menino, tá bom? Na sexta questão, você vai assinalar as alternativas corretas. A gente vai falar só as corretas, certo? Vocês eram para ter marcado, né, o terceiro quadrinho, tá? Os parênteses são usados para indicar supressão de pensamento. E o quarto quadrinho, o travessão é usado para indicar a fala de um personagem, certo? Então, era para marcar aí o terceiro e o quarto quadrinho, certo? Na sétima, circule a alternativa em que o uso dos sinais de pontuação está correto. O que está correto aí que você devia ter marcado era a letra C, certo? Sempre me dizia, estude e você terá muitas conquistas, certo? Então, para casa, vocês vão fazer a página 49 e 50, tá? Então, prestem muita atenção, é apenas uma leitura de texto básica, certo? Usem aí, né, do filme para vocês assistirem, se divertirem e compreender também, tá bom? Que é muito importante, certo? Então, um beijão para todos vocês, até amanhã, porque hoje não teremos aula de ciência, certo? Só próxima semana, tá bom? Então, amanhã teremos aula de geografia. Então, amanhã, geografia e matemática, não se esqueça, tá bom? Então, um beijão da tia para vocês, a tia está com saudades e até amanhã.